Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à aula de geometria analítica, distância entre dois pontos. Hoje a gente vai fazer um pouquinho de algumas questões sobre a distância entre dois pontos. Na aula passada a gente viu os três casos da distância entre dois pontos e hoje a gente vai aplicar em questões, tá? Determinar a distância entre os pontos A e B. Então, primeira coisa é você tentar esboçar, num plano cartesiano, as coordenadas do ponto A e B. Vou tentar desenhar aqui um plano cartesiano para vocês. Não vai sair muito bonitinho, mas imaginem aí que esteja perfeito. Então, o ponto A aqui, ó. O ponto A ele tem coordenadas menos 3 e 2. Então, 1, 2, 3, menos 3. 1, 2. Menos 3 e 2. Então, nós temos o ponto A que está aqui, ó. Que é o ponto A. E nós temos o ponto B, que tem coordenadas 4 e 2. 1, 2, 3, 4. E 2 já tenho lá. Então, o ponto B está aqui. Meu desenho não está muito bonito, mas vocês observam que o segmento de reta AB, ele é paralelo ao eixo X. Ele é paralelo ao eixo X, ó. Ok? Então, como é que eu faço a distância de A até B nesse caso? A distância de A até B, nesse caso, é o módulo de XA menos XB. Por que que acontece isso? Porque aqui nós temos que as ordenadas são iguais. Observem, ó, o y de A é igual ao y de B. Então, quando isso acontece, a distância é igual ao módulo de XA menos XB. Aplicando aí a distância de A até B, vai ser igual ao módulo, quem é o XA? Menos 3. Menos, quem é o XB? É 4. A distância de A até B é igual ao módulo de menos 7. A distância de A até B é igual a 7. Então, nós temos aqui que o comprimento desse segmento de reta é 7. Ok? Então, primeiro caso, bem facinho aí, para que vocês entendam rapidinho o que é a distância entre dois pontos. Entender as formas da aula anterior. Segundo caso, vamos ver se eu consigo desenhar um pouquinho melhor, né? Nós temos o quê, ó? Plano cartesiano. Ih, ficou torto do mesmo jeito. X e Y. Ponto A, ele está em 3. 1, 2, 3 em X. 1, 2, 3. 3 e menos 2. 1, 2, menos 2 em Y. Então, o ponto A se encontra aqui, ó. E o ponto B está em 3 em X e 1, 2, 3 em Y. Então, o ponto B, ele está aqui, ó. E o ponto B. Distância de A até B
Temos aí a distância de A até B. Observe que a distância de A até B aqui, esse segmento de reta, ele é paralelo ao eixo Y. Ou seja, nós temos que o x do A é igual ao x do B. Ou seja, as abscissas são iguais. Quando as abscissas são iguais, a distância de A até B é igual ao módulo de YA menos YB. Ou seja, nesse caso, a distância de A até B é igual ao módulo. Quem é o YA? O YA menos 2 menos o YB. Então, a distância de A até B é igual ao módulo de menos 5, menos 2 com menos 3 dá menos 5. A distância de A até B, o comprimento desse segmento é igual a 5. Ok? Também bem fácil, para que vocês entendam a forma do segundo caso lá, que a gente tinha. E, para finalizar, o terceiro caso. Nós temos aqui o segmento de reta no plano cartesiano. Vou fazer assim, assim. Nós temos o x, o y, meu plano cartesiano aqui. Aí o ponto A é 1 em x menos 1 em y. Então, 1 e menos 1. 1 e menos 1. Então, o ponto A está aqui, ó. Esse aqui é o ponto A. E o ponto B? O ponto B é 4 em x. 1, 2, 3, 4. E menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, o ponto B, ele está aqui, ó. 4, ele tem coordenadas 4. 4 e menos 5. Aí, segmento de reta de A até B. Esse segmento de reta de A até B, o tamanho dele vai ser a distância entre A e B. Professor, onde é que formou o triângulo retângulo? Aqui, ó. Se você fechar aqui, ó, tem um triângulo retângulo. Então, aqui a distância de A até B, nesse caso, como é oblíquo, você já sabe que vai ser igual a raiz quadrada xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Por que eu não coloco xa menos xb? Porque está ao quadrado, gente. O módulo ao quadrado tanto faz, né? O módulo ele sai positivo, né? Então, tanto faz colocar em módulo ou não, tá? Nesse caso aqui, ó, a distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada. Vamos trabalhar com os pontos. Vai ficar xb menos xa. xb, 4, xa, 1. Então, 4 menos 1. Certo? 4 menos 1 ao quadrado, mais yb menos 5, ya menos 1. Então, vai ficar, ó, menos 5, menos menos, né? Então, mais, fazendo o jogo do sinal, 1 ao quadrado. Então, olha que eu fiz o jogo do sinal aqui. A distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada, 4 menos 1, vai ficar 3 ao quadrado, menos 5 mais 1, vai ficar menos 4 ao quadrado.
Então, a distância de A até B é igual a raiz. 3 ao quadrado dá 9, menos 4 ao quadrado, 16. Distância de A até B, nesse caso, é igual a raiz de 25. A distância de A até B, nesse caso, é igual a 5. Ok? Então, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem deixou, deixa sua curtida aí.